Atenção Porto Velho! Está começando agora um programa diferente de tudo que você já viu. Um programa que mostra exemplos de vida e superação. O seu encontro já está marcado. Está no ar o programa Encontro com Cristo. Apresentação: Pastor Sebastião Santana. A Deus a honra e a glória. É uma satisfação estar com vocês neste sábado, levando a mensagem de salvação. E o programa Encontro com Cristo já está no ar. Estamos apresentando o programa Encontro com Cristo. Bom, quem mora aqui em Rondônia sabe que aqueles transtornos com as chuvas é inevitável, né? Principalmente se você não tiver calhas na sua casa, na sua loja. E que tal você fazer o seu orçamento sem compromisso aqui com a Calhas América, a única que trabalha com calhas sem emenda. Olha só que bacana, gente. Eles vão levar o caminhão até a sua casa, o seu estabelecimento comercial, vão fazer as medidas e fabricar na hora, instalar rapidinho pra você. Viu só? Então não deixe de fazer o seu orçamento. Telefone para mais informações aí no vídeo. Calhas América, a única que trabalha com calhas sem emenda, esperando por você, ó, com muita qualidade. Atenção você que mora na Zona Leste e está construindo ou vai construir. Venha comprar barato na Madeireira Novo Horizonte. Só na Madeireira Novo Horizonte você vai encontrar o melhor preço em portas, janelas, vistas, caixilhos, madeirites e madeiras em geral. Venha e confira o que estamos anunciando. Estamos localizados na Rua Petrolina, número 10.535, bairro Ayrton Senna. Telefones 69 3214 0499 ou 99260 2551. E fale com o nosso amigo Dinei e peça aquele desconto especial. Eu disse Madeireira Novo Horizonte. Voltamos a apresentar programa Encontro com Cristo. Amados, nós tivemos na edição passada do nosso programa, nós falamos sobre casados e abençoados. E nós iremos levar este tema, esta sequência de mensagem para os lares, para os casais, para a família. Porque entendemos que nós estamos atravessando uma fase difícil. Muitas das vezes nós somos sabedores de muitos casamentos sendo desfeitos. E muitas das vezes por falta de entendimento do casal. E nós resolvemos criar este quadro na TV, para que possamos levar uma mensagem de solução, quem sabe, para o seu problema, que está passando por momentos de muita turbulência no casamento. E nós certamente teremos a mensagem que poderá salvar o seu casamento. Eu estou com o pastor, que é o meu pastor José Aguinaldo, um homem que tem dedicado a sua vida a Deus, não tem medido esforços para levar a palavra de Deus aos lares. E ele está na incumbência de levar a mensagem para a família. É um homem que eu tenho um pouco de tempo com ele e tenho ali acompanhado a sua tarefa, acompanhado o seu trabalho. Muitas das vezes o pastor verdadeiramente que tem um chamado, ele não para. Ele está sempre nos lares, visitando, indo nos hospitais. E este pastor tem estas características. Eu me senti lisonjeado quando ele chegou de Israel, recentemente, como falei anteriormente. Ele esteve nos lugares, nas sinagogas, aonde Jesus Cristo passou, né? Ele teve o privilégio de passar nos lugares abençoados por Deus. E eu tenho ainda uma esperança em Deus, que também um dia ainda irei visitar a Terra Santa, se assim Deus permitir. Portanto, com vocês, agora, vocês vão ouvir este pastor que eu estou falando, pastor José Aguinaldo, com a mensagem deste sábado. Deus, dobrei os meus joelhos pra falar de amor.
pra te agradecer. Eu saúdo a todas as famílias de Porto Velho, Rondônia, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, nós temos uma mensagem de Deus ao coração de todos que nos assistem nessa manhã tão maravilhosa de sábado, nesse programa tão especial que tem só crescido em audiência. Eu quero ler um texto bíblico da Palavra de Deus que se encontra em Mateus, no capítulo de número 7, onde nós vemos aqui falar sobre os dois fundamentos. O Senhor Jesus Cristo diz em sua palavra, em Mateus capítulo 7, versículo 24: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Nesta manhã especial, eu quero trazer uma mensagem para todas as famílias, e eu quero intitular esta mensagem: Como sair fortalecido de uma crise, baseado nesse texto bíblico. Nós sabemos que existe crise em todos os setores da vida, e principalmente no relacionamento de duas pessoas, pessoas de culturas diferentes, pessoas de temperamento antagônicos. Quando se juntam, é quase que natural esperar uma crise, um confronto. Mas na verdade, o que gera, ou o que pode desencadear uma crise no relacionamento? São tantas coisas como, por exemplo, uma gravidez não planejada, ou a morte de um filho, o desemprego do marido, a impotência sexual do homem, a frigidez da mulher, o acolhimento do sogro em casa, a doença, um filho que assume um comportamento homoafetivo, ou um filho que se envolve em drogas, ou até mesmo o alcoolismo. Tudo isso pode gerar crise familiar, pode gerar crise dentro de um relacionamento. Até mesmo, pastor Sebastião, algumas crises podem se desenvolver por um comentário sobre um tempero no feijão. Eu me lembro de uma jovem casada que queria despertar no marido o desejo de elogio. Ele faltava muito de elogiar ela, e ela queria desenvolver esse lado para que ele pudesse elogiá-la. Então um dia ela fez um jantar especial, e ele chega, e ela esperou que ele falasse alguma coisa, casa arrumada, tudo prontinho, bonitinho, e ele não disse nada. E ela ficou esperando esse momento, e ele não falava, até que ele tomou banho. E quando ele vem para a mesa para jantar, janta e também não diz nada, pastor. Faltou com o elogio. Você que está nos ouvindo precisa elogiar mais a sua esposa. As mulheres têm necessidade de ouvir uma palavra de elogio. E como ele não soltou esse elogio, aquela mulher então tentou desenvolver isso e perguntou para ele: o que você achou da janta? Ele olhou e disse: a janta está bem, mas o feijão está um pouquinho salgado. Ela disse: não está. E ele disse: está. E ela disse: não está. E ele disse: está. Ela disse: vou embora para a casa da minha mãe agora. Pegou as coisas dela e foi embora para a casa da mãe dela. E aquele homem ficou um dia, 2, 3, uma semana. A casa começou a ficar um pouco suja, não tinha comida. E ele disse: vou à procura da mulher que eu amo. E quando chegou na casa da mãe dela, lá ela estava esperando. E ele disse: amor, eu te amo, preciso tanto de você. E você saiu de casa só porque o feijão estava salgado? E ela disse: não estava. E ele disse: estava. E começou a crise novamente. Crise no relacionamento acontece por coisas simples, por coisas bobas. E um psiquiatra, ele disse que não há como ganhar contra seu cônjuge. Ou vocês dois ganham, ou os dois perdem. Num relacionamento não tem como um homem ganhar ou como uma mulher ganhar. Ou eles ganham juntos, ou eles perdem junto. Quando
o casal aprende a transformar tragédias em triunfo, tornam-se vencedores em vez de vítima. É isso que eu quero aprender com você nesta manhã especial. Olhe e escute mais uma vez. Quando o casal aprende a transformar tragédias em triunfos, tornam-se vencedores em vez de vítimas. Como transformar tragédias em triunfos? Conselhos de resiliência aparecem em todos os lados. Revistas, livros, conselheiros. Porém, a fonte legítima, verdadeira, segura, é a palavra de Deus. E quando nós olhamos, existem alguns conselheiros, homens de um conhecimento profundo nessa área. Por exemplo, um grande ministro da palavra de Deus, que ministra a casais, o pastor Josué Gonçalves, onde eu lhe dou um conselho de adquirir os livros deste pastor. Ele traz alguns ensinamentos para que possamos aprender a viver dentro de uma crise. E uma das suas frases ele diz: mantenha os canais de comunicação abertos. Quando estamos em uma crise, é bom que tenhamos comunicação, que nos juntemos para descobrir o que está acontecendo. Mantenha os canais de comunicação abertos. Outro conselho interessante também é que devemos manter aberto para receber ajuda de pessoas mais experientes. Você precisa também se abrir, procurar pessoas experientes, que têm mais experiência, para que possa nos dar orientação quando estamos em crise. Também é interessante porque nos momentos de crise é quando começamos a medir a profundidade do nosso caráter. É na crise que descobrimos quem somos. É em meio à crise que descobrimos que no casamento agimos de acordo com a maneira pela qual fomos educados. É no meio da crise que o casamento pode ajudar a curar feridas do passado. Que no casamento é necessário expor ao cônjuge a carência e não esperar que ele adivinhe. Que é necessário pensar antes de agir e não agir para depois pensar. Que o grande problema é que algumas pessoas, não assumindo o seu lado ruim, projetam no outro os seus defeitos. Muitas crises em relacionamento acontecem assim, pessoas sempre projetando no outro a culpa dos seus próprios fracassos. Os problemas, as tensões e as crises têm este papel de revelar quem verdadeiramente somos. A verdadeira força é revelada no casamento pela nossa resistência e compromisso mútuo em tempos de adversidade. Esses foram alguns conselhos de homens sábios que trabalham constantemente na área do casamento e de relacionamentos que se encontram em crise. Mas como nós falamos no começo, a Bíblia Sagrada é a fonte, é a instrução do próprio Criador para nossas vidas. E hoje, em rápidas palavras, eu falo de duas instruções bíblicas para um casamento, para que possamos vencer a crise. A primeira é evitar a todo custo o passado. Muitos relacionamentos estão em crise por muito tempo, porque um dos cônjuges não consegue esquecer o passado. O apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 3, versículo 13: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão diante. Veja que podemos até lembrar do passado para recapitular as lições aprendidas, mas é necessário tirar o foco do passado e colocá-lo no futuro. O Senhor Jesus Cristo disse: vós sois o sal da terra. Mas existem casais que na verdade se transformaram em pedras de sal, porque não conseguem esquecer o passado. Mulher que não consegue esquecer o passado do marido, o marido que não consegue esquecer o passado da mulher, e por isso se encontram em crise profunda. Então, o primeiro conselho bíblico é: evite a todo custo ressuscitar o passado. Perdoe, esqueça, viva este presente. Quando nós tomamos esta atitude, quando assumimos esse conselho da Bíblia Sagrada,
logo descobrimos também que podemos ter uma visão positiva do momento em que estamos em crise. Isso o próprio Senhor Jesus Cristo disse em João, capítulo 16 e versículo 33. Ele disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Veja que conselho poderoso o Senhor Jesus Cristo está nos dando. No mundo teremos aflições, no mundo passaremos por crise, mas teremos ou podemos tirar boas lições para crescermos junto. É comum nós ouvirmos que algumas pessoas, depois de casado, dizerem que o casamento não é o que eles pensavam. Algumas pessoas pensavam que casamento, pastor, seria só flores. Pessoas pensavam que casamento não teria momentos de crise. E não existe casamento sem papel higiênico. Não existe casamento sem roupa suja. O casamento é uma experiência de vida, onde há uma alternativa entre momentos de alegria e de tristeza, entre a estação do frio e do calor, do prazer e da dor. A Bíblia nunca omitiu esta realidade. É interessante porque o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou isso nesse texto que foi lido. Ele disse que uma casa foi edificada sobre a rocha e outra casa foi edificada sobre a areia. E o Senhor Jesus Cristo disse que veio vento e tempestade, tanto para a casa que estava sobre a rocha, como para a casa que estava sobre a areia. A diferença de permanecer em pé é que uma estava edificada sobre a rocha, sobre os conselhos da palavra de Deus. É que uma estava orientada pelos ensinamentos extraídos da fonte que Deus tem dado a cada um de nós. Por fim, a vida nos quebra a todos e depois muitos ficam mais fortes nos lugares em que foram quebrados. Enquanto muitos casamentos fracassam depois de uma crise, os que sobrevivem às catástrofes frequentemente dizem, ao olhar para trás, saímos mais fortes agora. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pelo seu casamento, eu quero orar pelo seu relacionamento. Como sair fortalecido da crise? Quando o casal aprende a transformar tragédias em triunfos, tornam-se vencedores e não vítimas. Como transformar essas tragédias em triunfo? Mantenha os canais de comunicação abertos. Mantenha-se aberto para receber ajuda e aprender com outras pessoas. E na crise é que nós aprendemos mais sobre nós mesmos. E o conselho bíblico é: evite a todo custo ressuscitar o passado e faça uma leitura positiva da crise. Eu quero orar pela tua vida, pelo teu casamento. Querido Deus, eu te peço agora em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor entre nesta casa, que o Senhor entre nesse lar e alcance agora, Senhor, este relacionamento. Senhor, se foi feito alguma obra contrária, se existe uma questão espiritual, se demônios estão interferindo nesse relacionamento, eu repreendo agora essas potestades, esses espíritos malignos, essas obras de bruxaria. Senhor, eu repreendo esta crise. Eu repreendo, Senhor, esses momentos de brigas, de intrigas, falta de compreensão. Eu repreendo todo o mal agora e ministro a paz do Senhor nesse lar. E ministro o amor de Cristo dentro deste lar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo tua casa, eu abençoo tua família, eu abençoo o teu casamento, em o nome de Jesus. Estamos apresentando programa Encontro com Cristo. Bom, quem mora aqui em Rondônia sabe que aqueles transtornos com as chuvas é inevitável, né? Principalmente se você não tiver calhas na sua casa, na sua loja. E que tal você fazer o seu orçamento sem compromisso aqui com a Calhas América, a única que trabalha com calhas sem emenda. Olha só que bacana, gente. Eles vão levar o caminhão até a sua casa, o seu estabelecimento comercial, vão fazer as medidas e fabricar na hora, instalar rapidinho pra você. Viu só? Então não deixe de fazer o seu orçamento. Telefone para mais informações aí no vídeo. Calhas América, a única que trabalha com calhas sem
emenda esperando por você, ó, com muita qualidade. Atenção você que mora na Zona Leste e está construindo ou vai construir. Venha comprar barato na Madeireira Novo Horizonte. Só na Madeireira Novo Horizonte você vai encontrar o melhor preço em portas, janelas, vistas, caixilhos, madeirites e madeiras em geral. Venha e confira o que estamos anunciando. Estamos localizados na Rua Petrolina, número 10.535, bairro Ayrton Senna. Telefones 69 3214 0499 ou 99260 2551. E fale com o nosso amigo Dinei e peça aquele desconto especial. Eu disse Madeireira Novo Horizonte. Voltamos a apresentar programa Encontro com Cristo. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios,
E assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Voltamos com o nosso programa Encontro com Cristo. Eu espero que todos vocês que nos assistem estejam gostando deste tema que nós criamos para ajudar muitos casais que estão em conflito. A nossa finalidade neste programa é mostrar que há possibilidade de viver bem no casamento. Como disse o nosso pastor presidente, Sebastião Valadares, ele disse que quando existe Cristo dentro do lar, no casamento, a possibilidade é grande de tudo dar certo, é de 100%. Nosso objetivo é esse, aconselhamento dentro da palavra de Deus. E você que está nos assistindo, se você estiver com algum problema, passando por esta situação, procure resolver de uma maneira abençoada, né? Com Deus na frente. Peça a direção de Deus, que com Deus tudo se resolve. Jesus Cristo, quando estava naquele barco, só para dar uma ilustração, quando estava naquele barco, ele estava na proa, né? Adormeceu ali e começou aquela tempestade muito grande e o barco estava indo a pique. Foi quando chamaram pelo mestre e disse: mestre, os discípulos, mestre, o senhor não vê que o barco está prestes a afundar? Foi quando Jesus Cristo repreendeu o vento e disse: cala-te. E ali o vento calou-se. E serviu de edificação esta palavra para muitos que assistiram a cena. Disse: quem é este, né? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Este é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo que nós estamos anunciando para você nesta manhã. Eu quero aproveitar a oportunidade e convidar a todos vocês para o culto, Encontro dos Amigos. É um culto todo último domingo de cada mês que eu tenho feito, né? Iniciou-se no último domingo do mês de janeiro e agora dia 24, né? Amanhã, dia 24, haverá um culto e após o culto eu irei deixar alimento para aquelas pessoas que estão jogadas na sarjeta. É uma forma que a gente encontrou de fazer alguma coisa pelo próximo. Quantas pessoas ali estão esquecidas, né? E são pessoas que nós podemos, através do Evangelho, recuperar tais pessoas para que eles possam ser reintegrados à sociedade. Quero contar um testemunho rápido para vocês. Na sexta-feira, um telespectador me ligou e disse: olha, eu assisto o seu programa e tem na família uma pessoa, né, que é dependente químico, está jogado nas drogas, já roubou toda a família, né? Roubou toda a família e eu preciso. Ele agora se manifestou querendo ajuda. Eu queria saber se o senhor pode internar esse rapaz. Aí eu disse: claro que eu posso. Posso sim. Ele disse: então hoje é sexta-feira, né? Já está a tardezinha, já é umas 6 horas. Eu posso marcar com o senhor para segunda-feira? Falei: não. Isso tem urgência. Isso é como se uma pessoa estiver no rio morrendo afogado. Você tem que chegar em tempo hábil para salvá-lo. Traga ele agora. Dê o endereço aqui do estúdio. Esta pessoa veio numa caminhonete e eu internei ele de imediatamente. Ele está internado, tendo todos os cuidados, né? Foi de livre, espontânea vontade. A família me agradeceu, perguntou quanto ele. Agora, não se preocupe, vamos recuperar o rapaz. A nossa finalidade é essa. Então, dileto ouvinte que nos assiste à palavra de Deus, nós estamos com esta missão. Eu convido a todos vocês para amanhã, no domingo, vamos assistir um culto com a gente, né? O nome do culto é Encontro com Cristo. Esse é um projeto nosso, da nossa autoria, e precisamos que você vá lá nos prestigiar, que Deus terá grandes obras para fazer na tua vida. Que Deus abençoe a todos vocês que estão nos assistindo, e eu quero dizer a vocês
que eu espero vocês no próximo programa. Até lá!